Você já percebeu que existe um momento em sua vida em que tudo parece quieto, estável, previsível, mas lá no fundo, algo começa a rachar. Uma fratura silenciosa, imperceptível, mas que um dia te derruba por completo. O colapso psicológico não começa quando você falha, perde dinheiro ou abandona seus planos. Ele começa muito antes disso. Começa no escuro. Começa onde ninguém vê. E é por isso que tantas pessoas, mesmo com todas as ferramentas, todos os cursos, todos os métodos, nunca enriquecem. Porque o inimigo que destrói sua ascensão age antes do primeiro passo. E quando você finalmente percebe, já está dentro do labirinto. O colapso começa muito antes do primeiro passo. Você já viveu isso. Acorda com uma decisão clara, um plano exato, uma meta definida. Mas, ao longo do dia, algo corrói sua força. Pequenas dúvidas, distrações, cansaço emocional, aquela voz interna dizendo depois eu faço. Você vê oportunidades passando, portas se fechando, pessoas avançando enquanto você permanece preso no mesmo lugar. Não é preguiça. Nunca foi. É algo mais profundo, mais sombrio. Maria vivia repetindo que iria abrir seu próprio negócio. Tinha o dinheiro, tinha contatos, tinha o mercado pronto para receber sua solução. Mas cada vez que chegava perto de agir, ela congelava. Ela adiava as reuniões. Complicava o simples. Ela criava problemas imaginários. E o mundo ao redor apenas seguia, implacável, enquanto ela assistia sua coragem evaporar. Depois, justificava dizendo que não era o momento certo. Mentiu para os outros. Mas, principalmente, mentiu para si mesma. João tentava investir, mas sempre parava na mesma etapa: estudar demais, agir de menos. Passava horas consumindo informações, vídeos, planilhas, projeções. Mas nunca colocava dinheiro em nada. A mente dele era como um campo minado. Cada oportunidade parecia uma explosão prestes a acontecer. Ele se escondia na ilusão de se preparar melhor. No fundo, era medo disfarçado de prudência. Pedro vivia endividado, mesmo ganhando bem. A cada salário, prometia que seria diferente. Mas algo tomava o controle assim que o dinheiro caía. Ele era tomado por compras impulsivas, prazeres imediatos, fugas emocionais. Depois vinha a culpa, a vergonha, a sensação de ser um fracasso andando. Ele sabia exatamente o que precisava fazer, mas algo empurrava para o abismo. E você? Em qual desses espelhos sua mente se reconhece? Porque há um padrão. Você sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe por que fazer, e mesmo assim não faz. Alguma coisa te paralisa. Algo que não se vê, mas se sente. Mas tem algo que você ainda não sabe. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos a investigar a mente humana, entrevistando algumas das pessoas mais ricas e influentes da história. Seu objetivo não era descobrir fórmulas financeiras, mas decifrar o mecanismo psicológico que transforma um ser humano comum em alguém capaz de criar riqueza em qualquer cenário. Hill concluiu algo perturbador. A maioria das pessoas está psicologicamente programada para fracassar antes mesmo de começar. Em suas palavras, existe uma força invisível criada pela combinação entre hábitos mentais, crenças limitantes, emoções reprimidas e padrões herdados. Essa força funciona como uma prisão suave, confortável bastante para você permanecer dentro, sutil bastante para impedir que perceba que está acorrentado. Hill chamou isso de mecanismo autodirigido da pobreza, uma engrenagem mental que torna o indivíduo incapaz de agir consistentemente rumo à riqueza. A neurociência moderna confirma essa visão. O cérebro humano opera por circuitos automáticos de sobrevivência. Ele não busca riqueza, expansão ou risco. Ele busca manter tudo igual. Para o cérebro primitivo, mudar é morrer. Por isso, quando você tenta enriquecer, ativam-se sistemas de defesa inconscientes: cortisol elevado, aumento da aversão ao risco, sabotagem automática da motivação. Você não está lutando contra o mercado. Está lutando contra a sua própria biologia. E é aqui que a maioria desiste. Mas você não vai. Porque se existe um código que molda sua pobreza interna, existe também um código que pode quebrá-lo. Mas preste atenção no que vem agora, porque isso muda tudo. Hill revelou que a mente opera como um império subterrâneo. Lá embaixo, nas regiões invisíveis da consciência, vive um conselho oculto. Pensamentos repetitivos, medos antigos, crenças herdadas, vozes que você nem reconhece mais como suas. Esse conselho vota antes de você agir. E quase sempre, vota contra sua ascensão.
A ciência mostra que cada decisão financeira é moldada por 3 forças neurais: o circuito da dopamina, motivação, o circuito da amígdala, medo, e o circuito pré-frontal, ação racional. Quando o medo toma o controle, a dopamina cai. Quando a dopamina cai, o pré-frontal desliga. E quando o pré-frontal desliga, você se torna escravo dos seus padrões antigos. É exatamente isso que explica por que você já teve todas as chances e não avançou. Porque você fez promessas que nunca cumpriu. Porque você recuou diante de oportunidades óbvias. Não foi falta de capacidade. Foi um colapso interno, silencioso, que ocorreu muito antes do primeiro passo. O colapso começa muito antes do primeiro passo. Imagine sua mente como um corredor escuro. Cada porta representa uma possibilidade: investir, empreender, estudar, se disciplinar, crescer. Mas algo caminha atrás de você, um peso, um sussurro, um aviso. Esse algo não é o medo do fracasso. É o medo da mudança. Cada vez que você tenta abrir uma porta, esse peso aumenta. E você recua. Ana sentia isso sempre que tentava economizar. O corpo dela entrava em estado de alerta, como se guardar dinheiro fosse uma ameaça real. Isso é neuroquímica pura. Para pessoas condicionadas ao caos financeiro, a estabilidade provoca desconforto, não alívio. Elas buscam inconsciência porque é o único terreno que conhecem. Lucas, ao tentar crescer profissionalmente, sentia uma exaustão inexplicável. Não era cansaço físico. Era o cérebro entrando em modo de preservação, desligando a energia para evitar mudanças drásticas. Você não falha por falta de ferramentas. Falha porque seu sistema interno está calibrado para te proteger contra a própria riqueza. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída? E para isso vou te passar a seguir os 5 códigos para quebrar o colapso psicológico antes que ele comece. Então dê atenção e pratique cada um deles e sinta a mudança acontecer. Vamos a eles. Código da exposição ao desconforto. O cérebro só recalibra quando você o expõe, de forma controlada, ao que ele teme. A fuga mantém o ciclo. A exposição quebra o circuito. Exemplo: João decide investir 1% do salário em um título de baixo risco. O valor é pequeno, mas o cérebro entende a ação como vitória. Pratique. Todos os dias, execute uma microação financeira que provoque leve desconforto. Fique alerta. Sua mente tentará racionalizar que é irrelevante. É a sabotagem pedindo para manter tudo igual. Código da ressignificação do risco. O cérebro de pessoas pobres percebe risco como ameaça. O cérebro de pessoas ricas percebe como oportunidade mensurável. Exemplo: Maria transforma o medo de empreender em dados: custo, mercado, retorno. O risco deixa de ser um monstro e vira um número. Pratique. Antes de qualquer decisão, escreva 3 benefícios potenciais e 3 perdas reais. Fique alerta. O colapso psicológico fará você inflar o lado negativo. Não aceite esse cálculo emocional. Código do ciclo da dopamina dirigida. Sem dopamina, não há ação. Sem ação, não há riqueza. Você precisa gerar dopamina através do progresso, não da fantasia. Exemplo: Pedro troca vídeos de motivação por checklist diários, assim cada item riscado libera dopamina real. Pratique. Crie metas semanais mínimas e mensuráveis, não metas grandiosas. Fique alerta. Você sentirá tédio. O tédio é o vício no caos tentando te puxar de volta. Código do afastamento do ruído. A mente colapsa quando está cercada de estímulos. Silêncio não é conforto, é arma. Exemplo: Ana passa 72 horas sem redes sociais. Pela primeira vez, percebe que seus sabotadores surgiam sempre após estímulos externos. Pratique. 30 minutos diários de ausência total de telas. Fique alerta. Nos primeiros dias, virá ansiedade. Esse é o parasita interno que não quer morrer. Código da identidade que age. Você não muda quando decide. Muda quando age como alguém novo por tempo suficiente. Exemplo: Lucas começa a se comportar como se já fosse disciplinado. Horários, rotinas, limites. O cérebro adapta a identidade à ação. Pratique. Escolha um comportamento de versão rica e execute por 21 dias. Fique alerta. O velho eu tentará negociar. Não negocie com quem te manteve preso. Agora você entende. O fracasso nunca começa no momento da queda. Ele começa no escuro, na zona invisível onde seus medos votam antes de você decidir. Napoleão Hill sabia disso. A neurociência confirma isso.
E sua vida provavelmente já mostrou evidências desse inimigo interno que age antes de você se mover. O colapso começa muito antes do primeiro passo. Mas agora você sabe onde ele nasce. E sabe como quebrá-lo. A pergunta é: você vai permitir que a velha programação vença mais um dia? Ou vai aplicar ao menos um dos códigos ainda hoje? Escolha um passo. Um só. Aplique imediatamente. E se quiser aprofundar sua guerra interna contra os sabotadores invisíveis, assista ao próximo vídeo. Como a mente te transforma em escravo sem que você perceba.